Os transtornos de humor são problemas de saúde mental que acometem uma parte da população e trazem uma série de repercussões na vida dos indivíduos, incluindo impactos econômicos para a sociedade como um todo. Temos aqui o transtorno depressivo maior, a depressão maior, certo? O transtorno depressivo persistente, que é chamado também de distimia, que no DSM-5, esse diagnóstico, ele juntou a distimia com o transtorno depressivo crônico, tá? O transtorno bipolar, que por sua vez é classificado em tipo 1 e tipo 2, transtorno ciclotímico, e tem outros transtornos também que não vou abordar na aula, mas é bom que você saiba. Transtorno disruptivo da desregulação do humor, que é um transtorno explosivo, a pessoa tem explosões de humor, explosões de raiva, irritabilidade, que ocorrem 3, 4 vezes por semana, por bastante tempo, aí, pelo menos um ano. E o transtorno disfórico pré-menstrual, né, que é como legalmente a gente chama de TPM, né, tensão pré-menstrual. Aqui, o transtorno disfórico é quando essa TPM, né, conhecida por todas as mulheres, ela traz um impacto importante, uma repercussão importante no humor. Então, por isso chamado de transtorno, é algo que vai além da curva, assim, traz bastante impacto e sofrimento para as mulheres, certo? E é importante lembrar também que todas essas condições de humor, particularmente os quadros depressivos, bipolares, maníacos e tal, eles podem ser relacionados a substâncias ou condições médicas. Então, tem os transtornos de humor devido a substâncias, uso de substâncias ou condições médicas. Por exemplo, hipotireoidismo ou hipertireoidismo com repercussão no humor e outros problemas que têm alterações neuropsiquiátricas, por exemplo, anemia megaloblástica, que pode cursar com alterações neuropsiquiátricas, né? Deficiência de folato, deficiência de vitamina B12, só para exemplificar algumas situações que o diagnóstico, no caso, é um diagnóstico clínico, não é uma alteração primariamente psiquiátrica. Para vocês terem uma ideia, então, da prevalência desses transtornos, considerando todos os transtornos de humor, eu trago aqui uma revisão sistemática e uma meta-análise de estudos no mundo a respeito disso, e a prevalência no ano, então, dos transtornos de humor, ela é de 5,4%, sendo mais mulheres do que homens, numa proporção de praticamente 2 para 1. Então, quando a gente olha para isso, e também é importante entender que existem comorbidades entre os transtornos de humor e os transtornos de ansiedade e os transtornos de uso de substâncias. Aqui a gente entende os transtornos de humor como transtornos internalizantes primariamente, exceto o transtorno bipolar do tipo 1. Transtorno internalizante que cursa muitas vezes com transtornos de ansiedade, também transtornos internalizantes, e que tem como uma faceta comum uma vulnerabilidade que pode ser observado na personalidade, que é o traço de neuroticismo, afetividade negativa ou esquiva do dano, que é algo relacionado aos transtornos internalizantes principalmente, e que é mais prevalente esse traço da personalidade em mulheres. O transtorno de uso de substâncias, como comorbidade também, junto com os transtornos de humor, ele também vai ocorrer mais em homens, certo? Quando eu falei de transtorno bipolar tipo 1, né, que ele não é puramente internalizante, ele vai ter um aspecto internalizante quando o indivíduo
está na depressão bipolar, mas o quadro de mania, de hipomania também, aí entra o bipolar tipo 2, né? Esse quadro, ele é um quadro externalizante. Seguimos. A prevalência na vida, segundo esta meta-análise, considerando todos os transtornos de humor, é de praticamente 10% da população, sendo 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Aqui é importante entender esse estudo, e vocês podem buscar ele depois. Esse estudo, ele então revisou uma série de pesquisas realizadas em todo o mundo. Ele faz comparações também de países de baixa, média e alta renda. E aqui se observam mais transtornos de humor em países de alta renda. Se nós temos aqui uma prevalência em torno de 10%, né, pensando homens e mulheres, 10% na população, prevalência na vida, quando nós consideramos o contexto Brasil, contexto América, essa prevalência é muito maior. Existe um gap de tratamento dos transtornos de humor. Observem nesse gráfico aqui a distribuição, a prevalência dos tratamentos para 100 mil pessoas, considerando, então, países de baixa a alta renda. Observem em verde os tratamentos dos quadros psicóticos. O gráfico mostra que esses tratamentos parecem ser priorizados, né, em países aqui de baixa, média renda, e entra o Brasil aqui como de média alta renda, assim como alguns outros países da América Latina. É muito mais comum, então, o tratamento aqui, né, de quadros psicóticos. É como, por exemplo, nós observamos isso na realidade brasileira, quando a baixa disponibilidade de serviços faz com que os CAPs, por exemplo, na prática, acabem tratando mais essas condições, são condições mais deteriorantes, são condições de extremo impacto funcional para a vida do indivíduo e com repercussões também na sociedade. Bom, mas aí eu tinha falado antes que países de baixa renda aqui, né, parecem ter menos prevalência de transtornos de humor. Isso poderia ter a ver aqui, então, com esse gráfico. Entretanto, nós, por exemplo, o Brasil, estamos no país de média alta renda. E essa relação de prioridade no tratamento de psicose com relação, então, a transtorno bipolar e depressão prevalece. Ela só muda substancialmente aqui em países de alta renda, que tem, então, um foco bem maior no tratamento da depressão. Por que isso? Se nós formos inteligentes em termos de governo e pensarmos nos impactos econômicos, a depressão é uma condição tratável, mas ela é algo que pode ser incapacitante e é a principal causa de incapacidade no mundo, de ausências no trabalho, então, de aposentadoria precoce. Se a gente for observar na nossa realidade Brasil, CAPES, SUS, é só olharmos o que nós temos disponível para o tratamento farmacológico da depressão no nosso país. Medicamentos que datam da década de 70, 80, enquanto temos várias outras possibilidades disponíveis hoje, nós ainda contamos com fármacos com bastante efeito colateral, né, e uma limitação nas psicoterapias, enfim, mais do que a questão farmacológica, que talvez nem seja o mais importante aí,
é a própria disponibilidade mesmo de profissionais, de psiquiatras. No Rio Grande do Sul, que é um dos estados que tem mais psiquiatras distribuídos na população, considerando o Brasil, nós ainda temos um gap muito grande para o tratamento de transtornos mentais, aí falando de uma maneira geral, mesmo em cidades como Santa Maria, Porto Alegre, né, que, enfim, tem muitos psiquiatras. Imagine, então, em cidades, né, mais remotas, onde não se conta com o apoio de especialistas. Então, o que eu quero dizer com isso é que a depressão no nosso país, né, é algo que traz um grande impacto, é uma condição tratável, mas que estamos longe de superar isso em termos de sociedade e políticas de saúde. Um pouco mais da epidemiologia. Então, segundo o DSM, a prevalência da depressão, e aqui então agora são dados dos Estados Unidos, né? A prevalência na vida de depressão situa-se em torno de 15%, e em 12 meses, 7%, com uma proporção de 2:1, considerando mulheres com relação a homens. Já o transtorno depressivo crônico, né, isso tomando então estatísticas do DSM-4, certo? Em 12 meses, 1,5%, e da distimia pura, considerando DSM-4, 0,5%, ou seja, bem menos comum que a depressão em si, o transtorno depressivo maior. Já o transtorno bipolar, a ciclotimia, tem uma prevalência que se situa ali em torno de 0,6% a 1%, tá? E a proporção entre os sexos já é uma proporção praticamente igual. Não vale mais essa relação de o dobro de mulheres com relação a homens, certo? Então, aqui já temos uma uniformidade maior entre os sexos. Em geral, o transtorno bipolar tipo 1, ele causa uma grave disfunção na vida. E o tipo 2 traz mais prejuízo nos episódios. Quando eu descrever melhor, vocês vão também entender por que isso. É importante lembrar que os transtornos de humor como um todo são os principais diagnósticos associados ao suicídio. Particularmente, então, o transtorno depressivo maior e o transtorno bipolar. O curso dos transtornos de humor, então agora falando principalmente em transtorno depressivo e transtorno bipolar, é que eles, em geral, se manifestam em torno dos 20 anos. A depressão nas mulheres pode ter uma incidência bimodal. Tem esse pico em torno dos 20 anos, por aí, então é no adulto jovem, a mulher adulta jovem, mas também tem um aumento depois lá no período da menopausa, perimenopausa. Isso já por si indica uma relação hormonal importante que não está bem esclarecida, mas que a gente sabe que existe. E, por exemplo, essa fase da vida, o período, então, perimenopausa, né? Nós sabemos que existem alterações hormonais importantes. Isso é um fator de risco, né, para o desencadeamento de um episódio de humor, assim como nós temos a depressão pós-parto e a psicose puerperal, que também tem uma relação hormonal aí importante, biológica. Claro, existem vários fatores também psicológicos que ocorrem nesses períodos, certo? Mas independente desses fatores, tem uma questão também biológica, hormonal, que influencia no aumento desses episódios. Talvez essa relação hormonal
possa explicar também uma maior prevalência da depressão em mulheres, mas não é a única explicação. Esses transtornos de humor, eles podem iniciar em qualquer idade. Não são exclusivos desses períodos da vida, certo? Podem ocorrer em crianças, podem ocorrer em idosos. Os transtornos de humor, de uma maneira geral, têm uma tendência à recorrência, e é por isso que eu coloco todos esses transtornos na mesma aula, porque se a gente entender a doença bipolar como uma alteração cíclica de humor que tem a recorrência dos episódios de humor como uma característica fundamental, se nós entendemos que a depressão também pode ser recorrente muitas vezes, há pesquisadores que entendem tudo isso como sendo aspectos de uma doença subjacente que tem várias semelhanças. Claro, a depressão não é igual a transtorno bipolar, mas tem várias semelhanças com. E a recorrência no transtorno depressivo é uma dessas semelhanças. A diferença é que na depressão recorrente a pessoa não chega a fazer mania ou hipomania, certo? Um outro aspecto importante no curso desses transtornos é a neuroprogressão e o envelhecimento precoce que está relacionado a ela. A neuroprogressão, em resumo, ela se refere a alterações, então, neuroquímicas, moleculares, que vão fazendo com que exista uma redução da plasticidade cerebral e um processo apoptótico acelerado que passa por mecanismos de estresse oxidativo, de encurtamento de telômeros e uma série de coisas que, em última análise, levam, então, a um envelhecimento precoce nos indivíduos, particularmente com um transtorno bipolar, principalmente o tipo 1, mas tipo 2 também, e mais recentemente tem sido mostrado também como a depressão crônica, recorrente, ao longo da vida, e quando eu digo isso, eu não estou me referindo a um episódio depressivo, me refiro a uma pessoa que convive com a depressão por 40 anos, 50 anos, então que se nota um envelhecimento precoce. E o que eu quero dizer com envelhecimento precoce? É algo que é muitas vezes visível na pele, na face do indivíduo, certo? Uma expressão do envelhecimento. Isso é muito típico nas unidades de internação, quando nós vamos avaliar um paciente, a gente, eu acho que esse paciente deve ter uns 60 anos, não, mas ele tem 40, 45, porque o envelhecimento ele vai se manifestar de várias formas, uma delas é através, né, da pele, da postura, mas isso não é o mais importante, isso só mostrando um aspecto clínico que a gente vê no exame estado mental. E a gente vê isso, às vezes, nesses quadros de depressão crônica, por isso que eu estou falando. Mas o mais importante aqui é uma deterioração cognitiva, que, em casos mais graves, pode levar a uma pseudodemência, que seria precoce com relação ao esperado, ou seja, um envelhecimento neuronal, perdas cognitivas nas funções executivas, na capacidade de memória, de raciocínio lógico, que vão acontecendo ao longo do tempo, de forma que um indivíduo bipolar sem tratamento, por exemplo, com 60 anos, né, ele vai ter essa deterioração, que é natural da idade, né, mas com 60 anos ele pode ter o que a gente esperaria com uma pessoa com 80 anos. Certo? Isso é muito importante. Indico a leitura para vocês entenderem um pouco mais esses processos
E quando a gente considera isso, a gente considera os transtornos de humor como uma doença sistêmica, assim como eu já falei para vocês com relação ao transtorno de estresse pós-traumático e outras coisas. Essa é uma tendência na psiquiatria. Mente e corpo a gente não separa, não dissocia. Para existir mente, precisa existir um corpo, um cérebro. E esse cérebro, né, ele, via seus processos biológicos, ele, então, pode sofrer uma série de coisas ao longo da vida. Uma outra coisa importante nessa neuroprogressão é que em pacientes com transtorno bipolar tipo 1, eles podem ter uma evolução da doença que, depois de um certo tempo, 10, 20 anos, eles podem mudar o diagnóstico. Quando eles começam a ter episódios maníacos, tratam o episódio maníaco, mas quando ele volta do episódio maníaco, melhora o humor, eles seguem com alterações da senso-percepção, ou seja, alucinações, e seguem com alterações do pensamento, com delírios, com bloqueio do pensamento, problemas do processo do pensamento. Então, como se fosse uma esquizofrenia. Só que a gente não diz que o indivíduo tem transtorno bipolar e esquizofrenia. O nome para isso é transtorno esquizoafetivo, certo? Ou ele é bipolar, ou ele é esquizofrênico, ou ele é esquizoafetivo. Então, quando o indivíduo, ao longo do curso do transtorno bipolar, muda a característica, ele deixa de ter remissão no período entre os surtos e passa a ter alterações psicóticas ou alterações compatíveis com a esquizofrenia, com alterações de pensamento, comportamento e tal, a gente muda o diagnóstico e ele passa a ser transtorno esquizoafetivo. Mas o transtorno esquizoafetivo, nesse contexto dos transtornos do humor, que eu estou falando aqui, ele não é uma entidade clínica independente. Ele é, na verdade, um nome que se dá para essa evolução. É muito mais comum o transtorno esquizoafetivo vir de um transtorno bipolar, da evolução do transtorno bipolar, do que num quadro de esquizofrenia, que depois de um tempo passou a ter alterações de humor também. Certo? Bom, e aí, entender isso passa pela questão da neuroinflamação. A neuroinflamação tem tudo a ver com isso que eu falei da neuroprogressão, de forma que o professor Kapczynski, professor da URGS, da Universidade McMaster, no Canadá, é um dos principais pesquisadores no mundo sobre isso. E junto com um grupo de pesquisa da URGS e tal, tiveram uma série de estudos que mostram como isso vai acontecendo. O professor Ângelo Cunha também participou de estudos com relação a uma redução do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que isso foi identificado no transtorno bipolar, que o BDNF ele se reduz, ele fica reduzido no período dos surtos, tanto nos episódios maníacos, hipomaníacos, quanto no episódio depressivo. E, clinicamente, o BDNF está relacionado à plasticidade cerebral, está relacionado à recuperação neuronal. Existe um estresse oxidativo que promove uma inflamação dos neurônios, que é a neuroinflamação, no período dos surtos. Essa inflamação ela é identificada através de uma série de interleucinas e marcadores inflamatórios, e que existe, então, um processo de dano neuronal nesse período das crises, e o BDNF, entre vários outros fatores, né, protetores, assim, eles ajudam as células a se recuperarem desse processo
do estresse oxidativo, da inflamação, né, e manterem a vitalidade. Quando ele está reduzido, quando não existe, quando o estresse oxidativo predomina com relação aos antioxidantes e esses fatores anti-inflamatórios, ocorre a apoptose, a morte neuronal. E aí, com isso, vão havendo perda das células, e isso se correlaciona com esse envelhecimento que eu tinha falado antes e com a deterioração que vai acontecendo ao longo do tempo. Isso foi primeiramente descoberto com relação ao transtorno bipolar, mais adiante se viu que acontece também na esquizofrenia, acontece na depressão, que eu não saberia dizer o grau que isso acontece na depressão, tá? Mas a tendência é se pensar que sim, né, um transtorno depressivo recorrente vai acontecendo algo semelhante, e também no transtorno de estresse pós-traumático. Para além disso, existe uma série de hipóteses que explicam esses transtornos. Então, a hipótese serotonérgica, noradrenérgica, dopaminérgica, que principalmente nos quadros depressivos, que existe uma disfunção nesses sistemas do circuito do prazer, né, no sistema límbico, então, que são relacionados à regulação de humor, e que essas hipóteses fundamentam, então, o uso dos antidepressivos com ações serotonérgicas, noradrenérgicas, dopaminérgicas, melhorando os quadros de humor, ou melhor, os quadros depressivos, certo? Existe uma hipótese neuroendócrina também, aí falando principalmente na depressão, que envolve a alteração na regulação do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que é observada em uma parte dos indivíduos depressivos. E isso também poderia indicar a possibilidade de novos alvos terapêuticos. Existem alterações no biorritmo que ocorrem relacionadas aos transtornos de humor de uma maneira geral. Então, a insônia ou a hipersonia são alterações evidentes desse biorritmo que envolvem, então, uma desregulação do ritmo circadiano, que também passa por essa hipótese neuroendócrina, mas envolve também mecanismos melatoninérgicos, de forma que, por exemplo, a agomelatina, que é um modulador melatoninérgico, é hoje um alvo terapêutico, né? Um medicamento que é indicado no tratamento da depressão. Um período de insônia, por qualquer motivo, no indivíduo com transtorno bipolar tipo 1, eu quero dizer, por algum motivo a pessoa teve que ficar ficou um dia sem dormir, ficou 2 dias sem dormir, vamos dizer que ficou assim porque teve que passar por um velório, alguma coisa assim, não pôde dormir. E não estou falando, talvez esse não seja o melhor exemplo, mas eu quero dizer assim, independente do fator emocional, psicológico, se a pessoa ela fica sem dormir por um motivo ou pelo outro, somente o fato dela ficar sem dormir pode induzir um episódio maníaco ou hipomaníaco no transtorno bipolar. E isso, assim como é um risco para a mania, mas isso também pode ser usado como um tratamento. Então, existem possibilidades de tratamento com a privação do sono. Isso vem sendo estudado, não é algo que se faz assim muito na prática clínica, mas é algo que é possível, tá? Que é a privação do sono no indivíduo com depressão, no indivíduo com depressão bipolar, principalmente, como tratamento. Dormir menos faz com que aquele indivíduo que tem hipersonia, por exemplo, ele pode melhorar um pouco o seu quadro de humor, tá? Claro que isso não é simplório, assim, da maneira como eu estou colocando, mas o que eu quero mostrar para vocês é que existem uma série de alterações neurobiológicas, né, e tem muitas outras além disso, mas que influenciam, então, nos transtornos de humor.
Como eu tinha falado para vocês, o neuroticismo, a esquiva do dano, a afetividade negativa são termos semelhantes, existem algumas pequenas diferenças conceituais, mas são traços identificados na personalidade que são fatores de risco, então, para o transtorno depressivo maior, principalmente. Também existe uma relação da esquiva do dano, neuroticismo, com o transtorno bipolar tipo 1, tipo 2. Um estudo recente que eu li mostrou que dos traços de personalidade, usando essa linguagem da esquiva do dano, que se refere ao modelo de personalidade, temperamento e caráter, a esquiva do dano é o principal traço relacionado à depressão, enquanto a esquiva do dano também ocorre no transtorno bipolar, mas no transtorno bipolar, diferente da depressão, tem uma alteração também, uma redução do autodirecionamento e um aumento do traço de autotranscendência, diferente da depressão. Outra situação é o trauma, tanto o trauma agudo, psicológico, né? Abuso sexual, violência e tal, o trauma na vida adulta, mas o fato da pessoa ter trauma na infância também é um fator de risco importante, como eu já tinha falado na aula de transtorno de estresse pós-traumático. E o trauma na infância é um grande fator de risco para uma série de problemas de saúde mental. Fatores demográficos, fatores sociais, então, né, fatores econômicos, perda de emprego, enfim, isso tudo são fatores também de risco para os transtornos de humor, certo? Muitas vezes uma perda de emprego, uma gravidez indesejada, de uma família economicamente instável, pode ser o desencadeante de um episódio depressivo maior. Mas existem também fatores genéticos que, mais uma vez, apontam aí para uma relação importante da biologia com essas manifestações psíquicas. Existe um risco 10 vezes maior entre parentes adultos de indivíduos com transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, para os transtornos de humor. História familiar de esquizofrenia é um fator de risco também para todos os transtornos de humor. Por quê? Mas esquizofrenia é algo diferente. Bom, mas aí não coloquei no slide, mas eu li num artigo também recente, né, que envolve o genótipo humano, que mostra que existe uma genética compartilhada entre transtorno de estresse pós-traumático, transtorno bipolar, esquizofrenia, doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias, autoimunes. Então vejam aqui que a gente está entrando num campo ainda um tanto quanto desconhecido, né? Claro, vários estudos apontam nessa direção, né? Mas ainda assim não temos algo muito preciso ainda para explicar isso. Mas existe uma relação entre esses transtornos. Agora vamos entrar especificamente na questão do diagnóstico. Então, episódio depressivo maior. E no transtorno bipolar, a gente fala episódio, né? Mas se a pessoa não tem episódio maníaco e hipomaníaco, aqui poderia ser o transtorno depressivo maior. Então, o episódio depressivo maior, para o diagnóstico, nós temos que ter pelo menos 5 dos seguintes sintomas. Sendo que os principais sintomas, que são os sintomas 1 e 2, são sintomas maiores aqui, né? Para considerar como depressão, precisa ter pelo menos um deles. Ou seja, um dos sintomas é humor deprimido ou anedonia. Esses sintomas eles têm que estar presentes na maior parte do tempo por 2 semanas e representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior. Isso é importante considerar,
porque é por 2 semanas, quase todos os dias, na maior parte do dia. Eu ressalto isso porque isso faz diferença na maneira como se pergunta para os pacientes. Então, não basta perguntar, nas 2 últimas semanas você esteve triste? Bom, pode ser que eu mesmo tenha ficado triste, que você tenha ficado triste. Não, mas não é simplesmente tristeza, é tristeza na maior parte do tempo, quase todos os dias, ou todos os dias. E que isso vai ser indicado no indivíduo adulto, principalmente pelo relato subjetivo. Ele vai dizer que se sente triste. Mas, particularmente em crianças e em idosos, isso pode não ser tão claro. O idoso pode manifestar sintomas mais subclínicos. Ele pode não manifestar tristeza, mas ele é observado mais para baixo, entristecido, choroso. E em crianças e adolescentes, essa alteração de humor pode ser um humor irritável. Isso é o humor deprimido, né? O segundo ponto aqui é a anedonia, que é uma dificuldade em sentir prazer nas coisas, uma perda acentuada do interesse e do prazer. Observem que se considera quase todas as atividades, na maior parte do tempo. Então é importante perguntar aqui para o que a pessoa tem a perda do interesse e perda do prazer. Mas é o trabalho, por exemplo, pode estar vivendo uma situação estressante no trabalho. O burnout, o estresse no trabalho pode ser algo que faz com que a pessoa não tenha vontade de trabalhar. Tá, mas ela, o que ela faz? O que ela normalmente faz para se alegrar? Joga futebol, né, cuida do jardim. Como você se sente para fazer as atividades que habitualmente você gostava de fazer? O indivíduo vai dizer, eu não tenho feito, ou ele diz, eu faço, mas não tem mais graça. Tá? Isso é anedonia. Pode ter depressão sem humor deprimido. Pode ter só anedonia junto com os outros sintomas. E outros sintomas? Perda ou ganho de peso, e aqui se considera como parâmetro uma perda de pelo menos 5% do peso corporal, e que isso não é relacionado a nenhuma dieta que a pessoa esteja fazendo propositalmente. Ou pode ser a redução ou aumento do apetite, na maior parte do tempo. Insônia ou hipersonia, quase diária. A insônia típica na depressão que é a depressão melancólica, é acordar antes do habitual. Acorda pelas 4 da manhã, não consegue mais dormir. Não é necessariamente a dificuldade para pegar no sono. Então, observem a maneira como se pergunta. A insônia ela pode ser inicial, intermediária ou terminal. Todas são insônia. Na depressão atípica e na depressão bipolar é mais comum, então, a dificuldade para pegar no sono, certo? Entra a noite adentro sem conseguir dormir. E depois que dorme, entra amanhã dormindo. O indivíduo pode ter a insônia com a redução do total do sono ou ter a hipersonia, né? É característico da depressão bipolar, a depressão em chumbo, que a gente fala, com uma lentificação geral do corpo, dos processos psíquicos, que a pessoa durma muito tempo. Ela descreve como dormindo 10, 12 horas, 14 horas. E observem que é um sono não reparador. A pessoa dorme e continua se sentindo cansada. O quinto critério aqui é agitação ou retardo psicomotor. A agitação aqui que é relacionada, então, uma inquietação, mas que não é algo subjetivo. E isso é importante para diferenciar da ansiedade. A ansiedade, a pessoa vai dizer, eu me sinto inquieta. Tá, mas é diferente, é uma inquietação subjetiva, ela não necessariamente anda de um lado para outro sem conseguir parar. Então, aqui a gente está falando psicomotor, não só psíquico. Ou, o que é mais comum, é o retardo psicomotor. O retardo psicomotor, a pessoa fica lentificada,
Vários processos ficam lentificados, inclusive a motricidade. Depois, a fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva. Observe que até então eu tinha falado, né, exceto os 2 primeiros critérios, mas aqui são coisas que são manifestações mais orgânicas, assim, certo? São sintomas vegetativos que a gente fala. Peso, insônia e tal, mais corpo. Agora, a fadiga também. Agora, aqui, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, que pode chegar ao nível do delírio de culpa. A pessoa pensar que fez algo muito errado na vida. Em geral, a pessoa deprimida, ela tem um óculos cinza, que enxerga a realidade cinza, tudo fica cinza. E ela olha para as fotos, olha para o seu passado e enxerga as coisas negativas. Ela fica se recriminando, ela pensa nas falhas, no que ela fez de errado a vida inteira, e ela exagera, certo? Ela salienta os aspectos negativos, faz um viés cognitivo focando nas emoções negativas. A capacidade diminuída para pensar ou se concentrar ou indecisão. Essa capacidade diminuída para pensar e se concentrar pode chegar a um extremo, que é o extremo da pseudodemência, que é quando a pessoa muito deprimida, e isso é um diagnóstico diferencial nos idosos, ela passa a ter muita dificuldade cognitiva e falhas de memória, porque quem não tem atenção, não se concentra, não consegue lembrar também das coisas. Então, tem essa capacidade reduzida e isso pode simular um quadro demencial, que na verdade pode ser só um episódio depressivo. Tá? Então, isso pode levar um indivíduo com 40 e poucos anos deprimido, né, e que não reconhece os sintomas emocionais, pode levar esse indivíduo ao neurologista, em primeiro lugar, para investigar um quadro de Alzheimer, porque tem alguém na família que tem Alzheimer. Então, esse indivíduo acha que pode estar tendo um Alzheimer precoce, com 40 anos, só que não. E, por último, aqui, pensamentos recorrentes de morte, que não é o medo de morrer. Aqui, falando pensamentos recorrentes de morte, pensa na morte, os aspectos da morte, mas particularmente ideação suicida, né, que pode variar de uma ideação sem plano, que pode acontecer essa ideação suicida mesmo numa depressão leve. Algo sem plano, mas a considerar a possibilidade da morte, de fazer algo para morrer, pode aparecer até numa depressão leve, quando isso vem em alguns momentos na mente. Claro, se isso é persistente, né, ocupa a maior parte do tempo do indivíduo, essa depressão não vai ser leve, já vai ir para moderada ou grave, né? Mas da ideação sem plano, isso tem uma graduação, né? Existe uma ideação com plano, até chegar na tentativa de suicídio, ou plano específico, né? E o suicídio consumado. Ok, então esses são os sintomas. Então, para se considerar o episódio depressivo, naturalmente, são sintomas que causam sofrimento significativo, prejuízo importante na vida, né? E esses sintomas não são atribuídos a efeitos fisiológicos de alguma substância ou alguma outra condição médica, motivo pelo qual eu preciso fazer uma investigação clínica geral, uma bateria de exames laboratoriais, talvez exames de imagem, uma ressonância de encéfalo, por exemplo. Claro, isso dependendo da indicação clínica, mas para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial, não deixar passar batido uma condição clínica que tem outro tratamento. Importante considerar aqui ó, a questão do luto. Como que é o luto, né? No luto, morre alguém, particularmente quando essa perda é inesperada, a pessoa vai ficar triste, vai ter sintomas de tristeza intensos, vai ficar pensando na morte de quem se foi, pode ter falta de apetite e tal, e pode isso se assemelhar a um episódio depressivo, tá? Na questão do luto, isso tem um tempo, e esse tempo ele não é bem estabelecido, é algo
variável, mas se pressupõe que, como simulando um quadro depressivo, isso apareceria mais tipicamente, assim, logo após a perda, nas 2, 3 primeiras semanas, e teria uma redução desses sintomas ao longo do tempo, de forma que o indivíduo enlutado, ao longo do processo de luto, vamos dizer, ao longo dos meses, ele vai ter tristeza quando lembra, ele vai chorar por alguns momentos, mas a diferença do luto e da depressão, uma das, é que o luto, a pessoa fica mal quando entra em contato com a perda, e a depressão maior, ela invade a vida toda, todos os aspectos da vida desse indivíduo, tá? Então, um indivíduo enlutado, um luto normal, por exemplo, a pessoa vai sim ter vários momentos de tristeza, mas ela consegue também se alegrar com outras coisas. Aos poucos, ela consegue fazer coisas na vida que amenizam o sofrimento, que ela consegue, então, retomar o trabalho, né, que ela consegue fazer alguma outra atividade, ficar junto com a família, né, e se sentir alegre, ou pelo menos conseguir parar de pensar na questão da perda, né, e se sentir bem nesses momentos. Já na depressão, não. A depressão envolve os sentimentos de recriminação, de culpa, dificuldade de se concentrar, uma baixa autoestima. Então, isso ajuda a diferenciar. É difícil colocar isso de uma forma precisa. O próprio DSM, então, indica que essa decisão ela envolve experiência e juízo clínico, certo? Baseado na história do indivíduo, nas normas culturais, nesse contexto todo vivenciado. Bom, o transtorno depressivo persistente, então, né, que hoje engloba a distimia, o que é? É um humor deprimido na maior parte do dia, maior parte do tempo, né, maior parte dos dias, que pode ser subjetivo ou observado pelo período mínimo de 2 anos, ou seja, algo crônico, persistente, como o nome diz. Em crianças e adolescentes, o humor pode ser evitável e se considera pelo menos 1 ano, tá? Bom, mas e aí? Presença de pelo menos 2 dos seguintes sintomas. Então, alteração de apetite, insônia, fadiga, baixa autoestima, alterações de concentração, sentimentos de desesperança. Ah, mas está muito semelhante, né, a depressão. Mas aqui não tem um critério de anedonia. Não tem aqui a ideação suicida, não tem aqui o sentimento de culpa e a incapacidade aqui. Sentimentos da incapacidade, né, interesse de reduzido, incapacidade laboral e tal. Então, vamos continuar. Durante o período desses 2 anos, o indivíduo jamais esteve sem os sintomas por mais de 2 meses. Então, é na maior parte do tempo por esses 2 anos. Mas lá, ele pode ter, sim, né, ele dá umas osciladas. Tem dias que esse indivíduo fica bem, tá? E aí, de novo, a questão, né, da bipolaridade aí, assim, das alterações de humor, da desregulação emocional. Ou seja, o indivíduo ele é persistentemente deprimido, irritável, não é tão grave a ponto de a gente dar o diagnóstico de transtorno depressivo, mas esse indivíduo ele dá uma oscilada. Chega lá no fim de semana, de repente vai numa festa, na festa ele está super bem, se alegra e tal, mas no outro dia já está como ele estava. Então, assim, ó, a grosso modo, o indivíduo distímico é visto na vida como um indivíduo mal-humorado, um indivíduo ranzinza. E como é crônico, aqui é no mínimo 2 anos, bom, mas esse indivíduo pode estar 10 anos assim, 20 anos assim. Ele pode ser conhecido pelos filhos assim, né, e ser habituado pela esposa ou pelo marido como sendo assim, um indivíduo mal-humorado, pessimista, de mal com a vida, e que pode parecer para essas pessoas que rodeiam que esse indivíduo ele é assim, que essa é a personalidade dele. Só que não.
Aqui a gente está falando de um transtorno de humor. Isso é passível de tratamento. E que não é só psicoterapia. Jamais houve um episódio maníaco ou um episódio hipomaníaco. Não é, a alteração do humor ela não é devida à esquizofrenia, outros transtornos psicóticos e tal, um transtorno esquizoafetivo, não é por um medicamento que a pessoa está usando, mas é idoso, usa beta-bloqueador e tem alteração de humor. Bom, se tirar o beta-bloqueador, trocar por outro, para o indivíduo melhorar, não é isso, né? É algo que tem que ser considerado. E, claro, isso traz prejuízos importantes. Mas ainda está confusa a questão da depressão. Vamos lá. O DSM traz assim, como os critérios para um episódio depressivo maior incluem 4 sintomas que estão ausentes da lista dos sintomas para o transtorno depressivo persistente, é só um número limitado dos indivíduos que vai ter sintomas depressivos que persistem por mais de 2 anos. Ou seja, quando a gente vê que é o quadro completo depressivo, dificilmente a depressão ela vai persistir por mais de 2 anos. Ou seja, quando a gente fala de transtorno depressivo persistente, parece que é uma coisa diferente, ele é mais brando, tá? E aqui, né, dificilmente vai ser persistente por mais 2 anos, mas não irá satisfazer os critérios de transtorno depressivo persistente. Então, caso tenham sido satisfeitos todos os critérios para um episódio depressivo maior em algum momento durante o episódio atual da doença, os indivíduos devem receber o diagnóstico de transtorno depressivo maior. O indivíduo pode começar com um quadro distímico e evoluindo, e dentro desses 2 anos ir agravando, e aprofundar uma depressão mais insidiosa, assim, né? Mas o diagnóstico que a gente vai dar é transtorno depressivo maior. Assim como tem o transtorno depressivo maior que a gente trata, o objetivo do tratamento é remissão, né? Nem sempre se alcança, mas é o objetivo. Muitas vezes o indivíduo fica com sintomas residuais. E aí, é transtorno depressivo persistente, a depressão maior. Bom, uma depressão maior com sintomas residuais. Agora vamos para o outro lado, episódio maníaco. O episódio maníaco é o outro lado, então, a pessoa vai ficar hiperativa, né, com humor exaltado. Então, é um período distinto de humor anormal, persistentemente elevado, expansivo ou irritável. Expansivo quer dizer a pessoa gesticula, fala bem alto, ela pode ser do tipo irritada, que fica muito irritada. Ou pode ser alegre, elevado no sentido de alegre, eufórico. Fica muito feliz, tá? E aumento anormal e persistente da atividade dirigida a objetivos, ou aumento da energia. Ou seja, não é só sentir-se alegre, é um alegre que a pessoa não para, ela começa a fazer coisas, faz, ela se dirige a alguma coisa. Em geral, isso vai cursar com alterações do pensamento, né? Ela vai ter um projeto grandioso, né? Vai ter um objetivo, assim, que ela vai se focar muito naquilo, né? Vai ficar obsessiva, entre aspas, nessas coisas, né? E com muita energia e não para de fazer as coisas. Isso com uma duração mínima de 1 semana e que é presente na maior parte do dia. Entendam isso. O transtorno, esses transtornos de humor, né, eles duram um tempo. Mesmo um episódio maníaco, a pessoa não fica maníaca por 1 hora, ela fica o dia inteiro. Ela só dá uma acalmada quando dorme, e ela vai dormir 2 horas, 3 horas, ou nem dormir, e vai continuar daquele jeito. Então, isso é importante, porque hoje se fala na sociedade, o indivíduo é meio bipolar, é bipolar. Mas o que é o tal do bipolar? A maioria das vezes que a pessoa leiga se refere, eu acho que eu sou bipolar, fulano é bipolar, está se referindo a um indivíduo que oscila de humor várias vezes ao longo do dia. Aí a gente tem que perguntar, mas como que é isso? Mas assim, acorda de mau humor, daqui a pouco tá bem, tá rindo e tal.
Daí depois lá dá um ataque de choro, começa a querer se matar e tal, e de noite vai para festa. Não dá para entender, doutor. Isso não é. Não é o que a gente está estudando aqui, tá? Isso é outra coisa, que é muito mais associada a um transtorno de personalidade, particularmente borderline. Então, isso é desregulação emocional, instabilidade afetiva. Claro, isso pode acontecer também nos indivíduos com um transtorno bipolar, né? Porque são indivíduos com desregulação emocional. Mas isso a gente não chama de episódio maníaco e nem de episódio depressivo. Não são momentos de depressão e momentos de mania assim, dessa forma, tá? Só diga-se de passagem, né? Na neuroprogressão da doença, na evolução do transtorno bipolar, no início da doença, é mais provável que os episódios eles sejam mais típicos, assim, né? Que seja episódio maníaco como tal, como a gente está vendo, depressivo como a gente está vendo, e que na evolução da doença, quando é um prognóstico ruim, aí sim, depois de bastante tempo, 10, 20 anos, o indivíduo sem tratamento ou com tratamento ineficaz, aí sim, ele pode ter uma desregulação e bastante alternância de humor, sim. Porque a tendência na ciclagem dos episódios, a ciclagem ela vai se reduzindo assim com o passar do tempo sem tratamento. Se no início a pessoa tem um episódio maníaco e espontaneamente ela poderia melhorar, voltar para a eutimia por um tempo, ele meses depois ter uma depressão, lá no avançar na doença, 20, 30 anos, o curso natural, sem tratamento e tal, a pessoa vai tendo muito mais instabilidade do humor, oscilações, e com uma tendência a características mistas. E as características mistas, né, são um especificador aqui, que é quando a pessoa tem episódio maníaco com sintomas depressivos ou episódio depressivo com sintomas maníacos, assim. Mas também é persistente e é bem impactante. É diferente dessa coisa de ser temperamental ou de lua, que é o que as pessoas trazem mais no consultório. Isso é muito mais comum do que o transtorno bipolar. O transtorno de personalidade borderline é muito mais comum que o transtorno bipolar na população. Tá? Então, voltando aqui, né? É persistente essa alteração, persistente por pelo menos uma semana, a maior parte do tempo. E, além esse humor elevado, a pessoa vai ter pelo menos 3 dos seguintes: uma autoestima inflada ou grandiosidade, ou seja, a pessoa fica parecendo onipotente, ela se acha, fica arrogante, ela se acha super capaz de coisas que a gente vê que ela não é, né? Se acha, por exemplo, ter muitas posses de dinheiro e, na verdade, ela está negativa no banco, né? Então, a grandiosidade aqui, no caso da psicose e cursa na mania, vai ser delírios de grandeza. Redução da necessidade do sono, aqui não é a simples insônia, o indivíduo dorme pouco e ele vai relatar que ele não precisa dormir, ele se sente descansado com 2, 3, 4 horas de sono. A loquacidade, a pessoa fala, fala e fala, pode falar bem, inclusive, né? Articular bem, ser um orador aqui. Isso, claro, quando não é grave, né? Um episódio, porque quando vai se tornando grave, vai sendo muito mais uma pressão de fala, acompanhada de fuga de ideias, que é quando a pessoa já muda de assunto de uma hora para outra, ela não consegue terminar uma linha de pensamento, ela vai pulando os assuntos com associação, né, entre as ideias, mas uma coisa vai levando a outra e ela não volta mais ao ponto inicial. E, claro, se não é a fuga de ideias, o taquipsiquismo subjetivo, né? A fuga de ideias a gente vê no exame estado mental. E o taquipsiquismo pode ser subjetivo, o indivíduo pode relatar que os pensamentos são muito rápidos, ou que os pensamentos são tão rápidos que se perdem no pensamento, que seria a fuga de ideias, né? Distratibilidade, é típico aqui o indivíduo ficar hipotenaz, ele não se concentra, né? Não mantém a atenção num objeto, e hipervigil, muda de foco a toda hora.
aumento da atividade dirigida a objetos ou agitação psicomotora, e envolvimento excessivo em atividades de risco. Aqui seria a impulsividade. O indivíduo fica hipersexualizado, né? Ele fica se envolvendo em compras impulsivas, pode fazer investimentos grandes, vultosos, pode, assim, depredar um patrimônio milionário em questão de dias, né? Porque faz investimentos na bolsa com uma ideia que ele vai triplicar sua economia e, de repente, vai tudo para o espaço. Muito perigoso. Traz muitos riscos. E aqui, né, para considerar a perturbação do humor, ela, então, é claro, é grave a ponto de causar prejuízo, né? Então, não é um momento, assim, é algo substancial, né? E suficientemente grave para causar a hospitalização. E por que se interna? Para prevenir o dano a si mesmo ou a outras pessoas. Ou existem características psicóticas. Se o indivíduo está então, exaltado, coisa assim, e tem delírios, em geral são delírios aqui grandiosos, de perseguição, mas podem ter delírios religiosos, místicos, delírios erotomaníacos. Bom, quando tem características psicóticas, é, por definição, episódio maníaco. E, claro, isso não é porque o indivíduo passou uma festa rave tomando êxtase, né, ou fez uso de crack, cocaína, estimulantes, ou tem uma condição médica aqui que cursa com mania. Quando o episódio maníaco completo ele surge durante um tratamento antidepressivo, ele pode ser só uma virada maníaca e ser um episódio induzido por medicamento. Quando que a gente diferencia? O indivíduo ele pode ter feito a virada maníaca, mas suspendendo o antidepressivo, ele persiste com esses sintomas, além do efeito fisiológico esperado, né, da farmacocinética do medicamento. Então, aí, se isso persiste, é evidência para embasar um episódio maníaco puro, então, transtorno bipolar tipo 1. Bom, tem um episódio hipomaníaco. O que é o episódio hipomaníaco? Hipo quer dizer é menos que a mania. Então, é um humor anormal, elevado, expansivo, irritável e aumento da atividade de energia com duração mínima de 4 dias. Então, primeira coisa, a hipomania pode ter uma duração mais curta que a mania. Pode, não necessariamente tem que ter. Né? E presente na maior parte do tempo, quase todos os dias. Os critérios B são a mesma coisa. Tá. Então, em geral, o episódio hipomaníaco ele é mais brando que o episódio maníaco. Dura menos tempo, né? Mas ele é mais brando de uma maneira geral, o indivíduo dá uma melhorada, depois ele faz uma hipomania de novo, tá? Bom, esse episódio ele mostra uma mudança clara no funcionamento do indivíduo, ou seja, ele fica diferente do seu habitual. Isso ajuda a diferenciar da personalidade narcisista, porque o indivíduo vai parecer narcisista, só que personalidade narcisista é persistente. E aqui não, o indivíduo fica assim por períodos. Essas alterações elas são observadas por outras pessoas, são suficientemente graves para outras pessoas olharem e dizer, opa, meu namorado está estranho, está diferente, não é assim. Meu filho não estava assim. Mas não é grave o suficiente a ponto de causar um acentuado prejuízo no funcionamento social e profissional. Ou seja, nesse período, o indivíduo vai se focar em atividades, ele dorme menos e tal, mas ele pode ser hiperprodutivo e não chegar à gravidade de se perder nas tarefas e tal. Ele pode conseguir fazer coisas produtivas aqui, né? Inclusive ter alguns ganhos. Se necessitar de internação ou tiver psicose, por definição, é mania. É grave, né? Não se interna em hipomania. Se internar não é hipo, é mania mesmo. Bom,
Ok, até então eu falei só sobre episódios. Agora vamos ver o diagnóstico do transtorno bipolar tipo 1. O bipolar tipo 1 vai ter na vida pelo menos um episódio maníaco. Não precisa nem ter depressão. Se ele tiver um episódio maníaco na vida, não for induzido por substância, coisa, etc., é bipolar. O diagnóstico é transtorno bipolar tipo 1. Tá, mas ele não tem depressão, como é que é bipolar? Bom, mas sabe que isso faz parte de uma doença bipolar que, em algum momento, esse indivíduo tem uma grande chance de fazer um ou mais episódios depressivos. O bipolar tipo 1, que só faz mania, até existe, mas é a minoria dos indivíduos. A maioria cicla. Bom, e claro, né, a presença dos episódios não é mais bem explicada por outros diagnósticos. Tá, o tipo 2, o que é, então? O tipo 2 não tem mania, o tipo 2 faz hipomania. Mas, para o diagnóstico, ele tem que ter pelo menos um episódio hipomaníaco e pelo menos um episódio depressivo. Na prática, como é que funciona? Na prática, o indivíduo tipo 1, ele faz depressão, mas ele tem um risco maior da mania, né? A mania é algo que traz mais impacto para ele ao longo do curso da doença. E o bipolar tipo 2 faz mais depressão. É um indivíduo, diferente da depressão maior, lá pelas tantas, nessa depressão recorrente, ele faz um episódio hipomaníaco, muda completamente o tratamento. Ele vai sofrer muito mais pela depressão do que pela hipomania. Claro que hipomania traz prejuízo, mas ele vai ter mais sofrimento, que é mais limitado, hipomania e tal, né? Ele vai ter mais sofrimento na vida, mais perdas na vida em função da depressão. Fica 4, 5 dias hipomaníaco e fica 6 meses deprimido. Ou existe o transtorno ciclotímico. A ciclotimia, que para alguns se fala de um temperamento ciclotímico, né, é um quadro mais crônico, mais por isso de temperamento, né? Se considera assim pelo menos 2 anos ou em crianças. A presença de vários períodos com sintomas hipomaníacos, mas que não são completos. Tem alguns sintomas hipomaníacos. E vários períodos com sintomas depressivos, que também não são completos, não chegam a fazer, não chega a se fazer um diagnóstico de episódio depressivo maior. E durante esse período aí de 2 anos, esses períodos hipomaníacos depressivos, eles são presentes pelo menos na metade do tempo. Ou seja, na maior parte do tempo, o indivíduo teve sintomas. Pouco tempo ele ficou sem sintomas. Bom, os critérios para o transtorno depressivo maior, mania, episódio, né, maníaco, hipomaníaco, nunca foram feitos. Se for feito, em algum momento muda o diagnóstico. Deixa de ser ciclotimia e passa a ser transtorno bipolar ou transtorno depressivo maior, etc. Ok? Para finalizar essa primeira parte, então, concluindo aqui a questão do diagnóstico dos transtornos, é importante considerar que esses indivíduos têm muitas comorbidades. Comorbidade é regra. Em geral, transtornos de ansiedade, mesmo nos indivíduos com transtorno bipolar. O transtorno de estresse pós-traumático, ele pode vir tanto na depressão quanto no transtorno bipolar. Na depressão, o que desencadeia a depressão pode ser um episódio de um trauma, e o indivíduo pode ter TEPT, ou depressão, ou ambos. Então, pode ser uma depressão pós-traumática, e sem os sintomas todos de TEPT, mas pode ter TEPT associado também, que é depressão e TEPT. E o indivíduo com transtorno bipolar, como fica hipersexualizado, impulsivo, nos períodos maníacos, hipomaníacos, ele pode fazer um excesso de consumo de substância, de álcool, cocaína, etc., e aí se lançar
impulsivamente em atividades de risco, nisso ele pode sofrer traumas. Então, é algo também comum um indivíduo com transtorno bipolar, em algum momento, sofrer um evento traumático e desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Diga-se de passagem, né, eles podem ter esse traço de esquiva do dano, neuroticismo, que também é um fator de risco importante para o TEPT. E transtornos de personalidade, que tem que se fazer o diagnóstico diferencial, mas eles podem ser comórbidos. Muitas vezes o indivíduo, no episódio depressivo, maníaco, ele pode parecer, a um primeiro olhar, que ele tem também um transtorno de personalidade. Se a pessoa tem características histriônicas, por exemplo, pode se manifestar como dramaticidade, né, com uma série de características que fazem a gente pensar numa personalidade histérica, histriônica. Se ele é um indivíduo com traços narcisistas, pode manifestar essas características da personalidade exacerbadas, tanto durante o episódio depressivo, quanto o episódio maníaco, hipomaníaco. O indivíduo com características obsessivas pode se culpar demais na depressão. Mas isso pode ser só traços da personalidade que no episódio de humor se exacerbam. Para dizer que o indivíduo tem transtorno de personalidade comórbido, é preciso ver o indivíduo em eutimia, ou seja, melhorou do transtorno de humor, mas segue apresentando as características de um diagnóstico de transtorno de personalidade. Se o indivíduo melhora essas características, bom, ele pode ser só traços que são exacerbados. Ou seja, os transtornos aqui de humor, eles exacerbam as características da personalidade do indivíduo. Mas indivíduos com transtornos de personalidade vão ter pior prognóstico, tanto numa coisa quanto na outra, tanto depressão quanto bipolar, porque, enfim, impõe uma série de dificuldades, outras na vida e para o tratamento também. Finalizamos essa primeira aula, então, por aqui. Próxima aula sobre o tratamento dos transtornos de humor.